Você está assistindo mais uma live com resultados do projeto de pesquisa sobre a judicialização da violência de gênero e práticas alternativas. Esse é um projeto financiado pelo CNPq e realizado pelo LEVS, o Laboratório de Estudos das Violências da Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Uniplac de Lages, a Universidade Federal de Juiz de Fora, Unipampa, a Universidade de Buenos Aires e a Universidade Nacional de La Plata. Nós estamos divulgando essa série de lives como etapa preparatória do nosso seminário do projeto, que ocorrerá no dia 3 de maio próximo. No final da live, você encontrará as informações para realizar a sua inscrição no seminário. Hoje nós entrevistamos a professora Aline Bonetti, que coordenou o Polo de Uruguaiana, pela Unipampa, e que atualmente é professora no Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela nos apresentará os resultados da sua pesquisa etnográfica sobre a judicialização da violência de gênero em Uruguaiana. A entrevista será feita por Fernanda Cardoso, pesquisadora do Laboratório de Estudos da Violência, aqui da UFSC, e por mim, Teófilos Refiotes, professor do programa de pós-graduação e coordenador do LEVS. Professora Aline Bonetti, muito obrigado pela sua presença, e eu gostaria de, para iniciar, lhe fazer uma pergunta que tenta resumir um aspecto muito importante da sua pesquisa. Para mim, se formularia assim: como o processo de judicialização da violência de gênero tem possibilitado a disseminação do familismo? Aliás, aproveitaria para lhe pedir que nos falasse um pouquinho o que você entende por familismo e por que, então, que a judicialização ela dissemina essa ideologia. Eu gostaria de registrar que a pesquisa etnográfica ela foi realizada sob a minha coordenação pela equipe do grupo de pesquisa TUNA, Gênero, Educação e Diferença, da Universidade Federal do Pampa, a Unipampa, campus Uruguaiana, onde eu atuava como docente até novembro de 2019. E contou como assistente de pesquisa com Marina Marte, Bruna Lifred e Mariana Fontoura, todas estudantes da Unipampa. Em relação à pergunta, eu gostaria de apontar que, em busca da compreensão etnográfica dos processos de judicialização em torno da violência de gênero contra as mulheres, a nossa pesquisa teve como objeto de investigação o campo político de enfrentamento da violência de gênero contra as mulheres, entendido como um espaço de disputas de produção de sentidos e relações de poder em torno da definição dos termos do que seja o fenômeno da violência contra as mulheres e também das formas de enfrentá-la. Ao longo dos meses de pesquisa, observamos e interagimos com uma diversidade de agentes, espaços, contextos que dão vida a esse campo, como o cotidiano da Delegacia Especializada de Atendimento a Mulheres, a DEAM, e do Serviço de Apoio à Mulher Vítima de Violência, o SAMVIV, audiências públicas na Câmara de Vereadores sobre o tema, ações do Conselho dos Direitos das Mulheres, e também observamos audiências de conciliação de Marias da Penha, como eram chamadas aquelas audiências relativas à verificação de medidas protetivas expedidas, na segunda vara do Fórum local. Nesse percurso etnográfico, há duas eloquentes recorrências que nos ajudam a compreender o nosso objeto. De um lado, a escassez de iniciativas, projetos, serviços, recursos, tanto materiais quanto humanos, sejam da sociedade civil, sejam governamentais, reiteradamente mencionada pelas nossas interlocutoras de pesquisa. Essa escassez ela pode ser sintetizada em expressões como, que a gente ouvia muito no campo, a gente se vira como pode, me sinto de mãos amarradas, temos grande potencial para fazer um bom trabalho, porém não temos recursos, e que revela uma certa fragilidade da rede de enfrentamento da violência de gênero contra as mulheres localmente. E aqui é importante fazer uma nota de reconhecimento às nossas interlocutoras de pesquisa, que nos acolheram
e, enfim, né, pelo compromisso e intensa luta que essas pessoas têm pela causa em um contexto tão adverso. Por outro lado, outra recorrência super importante foi a aparição do ente família e a sua articulação na produção e reprodução de convenções de gênero como uma preocupação central em meio ao fenômeno da violência de gênero contra as mulheres, expressada, por exemplo, na assunção da categoria violência doméstica pelas interlocutoras e interlocutores do campo, que significa e dota de sentido as mais diferentes manifestações do problema social relativo à violência contra as mulheres, nas mais distintas situações etnográficas que etnografamos, e que pode ser exemplificado com o jargão da juíza titular da segunda vara nas audiências. Ela costumava alertar aos homens, né, que participavam das audiências como autores de violência, né? O caminho mais curto para o homem de bem ir para a cadeia é a violência doméstica. E esse alerta estava muito associado com a busca de uma reparação terapêutica dessa família. Eu penso que a evidência etnográfica mais significativa da nossa pesquisa se localiza na ideia de que o processo de judicialização da violência de gênero tem possibilitado a disseminação do familismo, essa ideologia pervasiva aos mais distintos espaços do campo político de enfrentamento da violência de gênero contra as mulheres que a gente etnografou, cujos sentidos e significados estão em disputa, e ensejam modelos de feminilidades e de masculinidades estritos. Para dar conta dessa relação particular entre a disseminação de uma certa perspectiva familista, moralidades e artes de governar relativas à violência contra as mulheres, eu encontrei inspiração e possibilidades de diálogo para compreender esses fenômenos nas análises de Wendy Brown sobre a racionalidade neoliberal, o que ela entende como uma economicização da vida cotidiana, atravessando instituições e constituindo subjetividades, e nas análises de Melinda Cooper sobre o familismo, né? Ou seja, o lugar ocupado pela família como valor e princípio moral nessa racionalidade. É necessário que se reitere que o familismo não é novidade, tampouco a relação entre Estado e família para as pesquisas antropológicas, sobretudo no que tange à ingerência estatal sobre as famílias das camadas urbanas de baixa renda. Cláudia Fonseca, há décadas, vem etnografando essa relação, né, e suas transformações nas suas mais diferentes manifestações. O familismo tem sido foco também de intensos debates no campo da assistência social, sobretudo na problematização da relação entre Estado e proteção social já há algumas décadas. A partir dos anos 90, mediante as transformações em direção ao que se chama de um pluralismo de bem-estar social, marcado pela desresponsabilização e descentralização do Estado na provisão do bem-estar social, as famílias têm sido chamadas a assumi-la. Em particular, análises têm demonstrado como a centralidade da família nas políticas sociais acabam por reforçar e reproduzir papéis tradicionais de gênero em que os encargos do cuidado recaem sobre as mulheres. Silvana Mariano, uma socióloga da UEL, tem nos demonstrado muito esse aspecto. A novidade, no caso etnografado, parece estar na força do persistente enraizamento do familismo e na potencialidade que ele traz para a complexificação do fenômeno da judicialização de violência contra as mulheres. Este, por sua vez, tem promovido uma interpretação, como o próprio professor Teófilos nos alerta, uma interpretação criminalizante e estigmatizada contida na polaridade vítima-agressor, na aplicação da Lei Maria da Penha. A incorporação do familismo à análise da judicialização possibilita colocar em perspectiva outros aspectos dos efeitos negativos desse processo para a constituição das mulheres como sujeitos de direitos, conforme a literatura tem nos demonstrado, em particular as reflexões da professora Gita Deber. Contudo, o aparente consenso em torno dos significados da família
como sujeito político e de direitos em geral, e no campo político do enfrentamento da violência de gênero contra as mulheres em particular, é foco de disputa no campo que etnografamos. O crescente interesse político de denominações religiosas de confissão pentecostal na apropriação e definição dos termos do enfrentamento da violência de gênero contra as mulheres se revelou uma presença significativa no contexto de Uruguaiana. A análise das legislações municipais relativas ao tema, né, dos direitos das mulheres é eloquente do ponto de vista da perspectiva familista e também aponta uma crescente ascendência de uma moralidade cristã aos moldes do que Melinda Cooper identificou como uma virada teológica na política, assim como são as mobilizações de vereadores e vereadoras acerca do tema. Portanto, nos diferentes contextos do campo político do enfrentamento da violência de gênero contra as mulheres, em Uruguaiana, com diferentes ênfases, pode-se identificar a disseminação e inculcação de valores relativos a um ideal de família, ao qual correspondem determinados modelos de feminilidades e de masculinidades, com foco na proteção e desenvolvimento da prole. Nesse sentido, as agentes e os agentes dos serviços pelos quais as mulheres e os homens passam nas situações de violência doméstica desempenham um papel fundamental. Por exemplo, né, as avaliações da agente da delegacia ao ouvir o autor de violência, quando lhe desaprovou a postura, ou ainda quando lhe ensina sobre como proceder frente às provocações das mulheres, para evitar situações de violência, né? Ou ainda a mediação e correção do jeito de ser das mulheres atendidas pelas agentes do Serviço de Apoio a Mulheres Vítimas de Violência, os aconselhamentos em torno da saúde da família e o bordão da juíza, ou ainda as frases motivacionais, como, por exemplo, mulher é amor, que decora as paredes da DEAN, ou ainda amar cura, na sala de audiências na segunda vara, são eloquentes práticas discursivas de um processo de pedagogização em torno da conformação moldes do familismo, desses sujeitos dissonantes envolvidos em situações de violência doméstica, que encontram nos processos contemporâneos de judicialização uma relevante face. Bom, a minha pergunta também, Aline, vai no mesmo sentido dessa noção central da tua análise, que é de familismo, né? Tu pode nos contar um pouco em que medida, no teu trabalho de campo, essa noção valor aparece relacionada com aspectos como classe, raça, etnia, além do gênero? Ou de que maneira os elementos de uma abordagem interseccional revelam a dinâmica do familismo? Partindo de uma abordagem, né, que considera a articulação entre distintas categorias de diferenciação social, e aqui eu estou me referindo em específico à abordagem da socióloga Avtar Bra, o que a gente pode, né, então, o que a gente chama, né, que ela mesma chama como interseccionalidade, a gente pode perceber o fenômeno da judicialização de maneira complexificada, e que acaba recaindo de maneiras distintas entre, né, esses diferentes sujeitos dissonantes, né, como eu mencionei, quando ele é associado com diferentes marcadores sociais da diferença, em específico, no caso etnografado, o marcador de classe social. Importa destacar aqui a invisibilidade das questões étnico-raciais no contexto investigado, que não se impuseram na etnografia, ficando englobadas pelo marcador de classe. Essa invisibilidade acabou sendo analisada em um outro momento, ao longo da nossa etnografia, a partir da análise que fizemos dos inquéritos policiais e a forma como esse marcador, né, de cor, raça, etnia, enfim, aparecia nesses inquéritos. De toda forma, o marcador preponderante
nesse contexto, né, operando de maneira significativa, associado com o marcador de gênero, foi um marcador de classe. A etnografia nos possibilitou identificar, então, a recorrência de repertórios de gênero que informam modelos de feminilidade e de masculinidade, percebidos como complementares, com uma nítida separação e desempenho de funções na organização familiar, né? Esses repertórios, né, de gênero a serviço, por assim dizer, dessa ideologia familista, ou desse ideal de família, enfim, né, desse valor família, né, cujo foco central deveria ser o cuidado com as crianças. Esses repertórios de gênero são atravessados, como eu disse, por repertórios de classe, como esse importante marcador social da diferença que opera no campo. Para elucidar essa relação, eu vou partilhar aspectos que encontramos na etnografia junto ao Serviço de Apoio a Mulheres Vítimas de Violência, o SAMVIVE. Esse serviço é um dos únicos serviços alternativos de natureza mista, né? Ele teve uma iniciativa oriunda da sociedade civil, mas ele acontece em parceria, num primeiro momento, com a gestão municipal, de administração municipal local, e no segundo momento com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e é voltado exclusivamente para o apoio de mulheres em situação de violência na cidade, como o seu próprio nome diz, né? Ele tem um perfil assistencialista, e se volta, então, né, sua vocação de prestar informações e encaminhamentos para os diferentes serviços do município. Ele oferece assistência jurídica voluntária, né, gratuita e voluntária, e uma escuta de aconselhamento às mulheres por meio da sua coordenadora, né? Uma coordenadora e fundadora do serviço, né? É um dos serviços mais antigos, ele existe desde 1989, né, passando por diferentes fases. Então, ao longo de muito tempo, foi uma das únicas ações voltadas, né, para a acolhida das mulheres em situação de violência na cidade de Uruguaiana. Bom, uma evidência etnográfica, então, da articulação das convenções de gênero e de classe pode ser identificada na preocupação das agentes do serviço, tanto a coordenadora quanto as advogadas, autoposicionadas como mediadoras de dois universos morais simbólicos distintos: o da vida cotidiana das famílias pobres locais, cujas mulheres buscam o serviço, e o das instituições estatais, né, como a delegacia, o fórum, enfim, uma preocupação, então, dessas agentes com a forma como as atendidas interagirão nos espaços do sistema de justiça e segurança. Segundo nossas interlocutoras, os espaços da segurança e da justiça são espaços formais, que requerem determinada postura, determinadas vestimentas e linguajar apropriados. E também por esses motivos, eles devem ser tratados com seriedade, sobretudo no que tange às denúncias. Uma das preocupações da coordenadora é com a aparência de respeitabilidade do que ela se refere como suas mulheres, né, as mulheres que o serviço atende. O que envolve tanto a aparência física quanto a postura e o linguajar, como eu disse, nesses espaços formais. Em função dessa preocupação, por exemplo, ela nos contou que costumava angariar doações de roupas que pudesse oferecer para as mulheres que chegavam ao serviço com roupas inadequadas, aquelas mais curtas, ou ainda, né, com poucas roupas no rigor do inverno local, enfim, de modo a garantir um bom atendimento, né, a partir dessas características de respeitabilidade, orientando-as em como se dirigir às autoridades de justiça e segurança, evitando, né, o uso de termos chulos, né? Como pude perceber nas situações de campo.
as preocupações, né, da coordenadora, elas não são infundadas. As vestimentas, signos importantes que expressam, entre outras coisas, atributos de gênero e de classe, são elementos que, irrefletidamente, parecem contar na interação entre os sujeitos do campo. As convenções de gênero articuladas com as de classe informam as concepções de família recorrentes na etnografia do serviço, são também reproduzidas nas audiências de conciliação e verificação de medidas protetivas. Nestas, pode-se perceber que, em nome da saúde da família, as convenções de gênero em disputa, as convenções de gênero, entram em disputa. Os homens são instados, né, como eu disse, a serem de bem, e as mulheres, são orientadas a se empoderarem psicologicamente, como entes na família. São situações, são sujeitos, então, que precisam ser tratados, né? Comentários sobre postura, sobre as vestimentas, enfim, são alvo também de atenção e de comentários entre os intervalos entre as audiências de conciliação, né? Como num caso em que uma mulher, numa das audiências, chega muito altiva, super maquiada, com um salto, plataforma, vestida, né, com roupas coloridas, de maneira muito, altiva, adentra a sala e a audiência acaba sendo muito tensa em função da discussão entre as partes, né? E ao final da audiência, enfim, essa audiência tensa, tanto a defensora, quanto o promotor e quanto a juíza comentam, né, sobre a postura dessa mulher e também fazem, tecem, comentários em relação ao seu, ao seu salto alto, né? Então, acho que são questões, que acabam contando. Eu acho que essa preocupação das agentes do serviço em relação, né, a necessidade dessa mediação entre esses diferentes universos não são infundadas, elas são importantes e revelam, né, a complexidade que esses diferentes marcadores, né, a combinação entre esses diferentes marcadores sociais da diferença, nos trazem para pensar, para problematizar esse processo, né, de judicialização da violência de gênero, no caso etnografado. Muito obrigado pela sua participação, professora Aline Bonetti. As suas contribuições são muito importantes para essa série de lives e certamente serão também no nosso seminário. Então, convidamos a todos que assistem aqui essa live a se inscreverem conforme as instruções no final do vídeo. Até a próxima, tá? E muito obrigado pela participação de todos.